Fala minha galera, só nos computers, Fábio Jordan na área e no vídeo de hoje, falando em computers, como você viu no título, a gente vai falar sobre como deixar o seu Windows 10 mais leve. Será que é possível? Não! Existem alguns truques aí que talvez permitam deixar ele mais leve e mais, até rodar o Windows 10 em computadores com configurações mais básicas, configurações mais antigas aí de repente. E, segundo reza a lenda aqui, alguns dos programas, modificações que a gente vai falar hoje até garantem uma melhora de desempenho nos jogos. Será que é verdade? Vamos conferir logo após a vinheta. E ora, o que a gente tem aqui hoje? Se não é o tal do Atlas OS, que eu coloquei no título do vídeo, e que, já vou adiantar para vocês, Atlas OS, pelo nome, parece que é um sistema operacional. Mas não é um sistema operacional, é o Windows 10 com modificações. E pois bem, além do Atlas OS que você está vendo aqui na sua tela, que eu estou capturando no Mac apenas o site dos caras, tá? Daqui a pouco, deixei aqui o computador com Windows, vou mostrar como é que é isso aqui na prática. Atlas OS, então, é esse que você está vendo o site aqui. Ao lado temos um outro chamado Fox OS, tá vendo aí os sites de altíssima qualidade, realmente muito bem diagramados. Depois temos um outro aqui que é o Kernel OS, esse aqui tem até uma imagem de um bicho feio. Depois temos o Revision, também é um tipo de um software similar, aqui ó, ReviOS, é esse aqui que a gente vai falar também. Depois temos o GGOS. E por fim, Ghost Spectre. O que é toda essa coisa arada que eu tô falando? Para que serve esses programas? Basicamente, a gente chama isso aqui de customização ou personalização de ISO. ISO, para você que não sabe, você pode, por exemplo, na hora de instalar o seu Windows, você vai baixar uma ferramenta no site da Microsoft, que é a ferramenta de instalação do Windows, tá? O que essa ferramenta vai fazer? Ela vai baixar o Windows através dos servidores da Microsoft. Ou outra alternativa é você baixar um arquivo ISO e gravar no pendrive a versão do Windows 10 que você quer, usando um software como, por exemplo, o Rufus, tá? Rufus é um programinha de código aberto, lá não sei o que, você baixa ele e instala ISO dentro do pendrive, que é mais ou menos o processo de baixar os arquivos do site da Microsoft. Dá meio que na mesma. Então, esses softwares que a gente está falando aqui hoje, Ghost Spectre, GGOS e o próprio Atlas OS que eu coloquei no título aí, são modificações que alguns usuários aí, alguns grupos fizeram do Windows 10. Para que eles fizeram isso? Normalmente o Windows 10, eu vou até mostrar nesse aqui, ó, tem um terceiro computador aqui do lado. Aqui a gente tem a informação de quantos gigabytes de memória RAM está ocupando nesse momento. Então, esse aqui é um computador que está rodando vários programas em segundo plano. Quer dizer, às vezes não é nem programas, é drivers e serviços e etc. Além disso, ele está rodando o OBS para capturar a tela do meu outro notebook com Windows. Então, temos a informação nesse momento que ele está utilizando quase 6,4 GB de memória RAM. Então, por quê? Porque ele tem várias coisinhas rodando em segundo plano, né? Agora, este meu computador que está aqui, que é um computador Dell, que você está vendo aqui pela tampa, tem o Windows 10 Home. Eu uso esse computador aqui para uso de escritório, né? Microsoft Office, navegador, coisa simples. Não é uma máquina gamer, tá? Uma máquina com 8 GB de memória, processador Intel Core i5 de 11ª geração, placa de vídeo integrada, que é uma Intel Iris Xe, mas não temos GeForce, que não é um notebook gamer, tá? Então, nas demonstrações e nos comentários que eu vou fazer hoje, não são relacionados à parte de games. Eu não vou falar se melhora para games ou não, tá? Mas, o que acontece? Antes de eu fazer a modificação com o Atlas, esse computador aqui utilizava cerca de 4 GB de memória RAM. Então, ao iniciar o sistema, cerca de 4 GB. Por que tudo isso? Porque a gente tem uma série de drivers aqui específicos, tem softwares da Dell rodando, também temos alguns softwares que eu uso em segundo plano, né? Google Drive, iTunes, softwares dos próprios drivers, tá? Então, tudo estava rodando em segundo plano. Após instalar o Atlas OS, a gente teve uma redução. E agora, como vocês podem ver na tela deste computador aqui, ele está ocupando 2,2 GB de memória RAM, ou seja, quase metade da memória anterior. Mas, por que está quase metade? Primeiro, esse Atlas OS, ele vai eliminar um monte de softwares que não estão em uso no Windows, serviços, e também, além de tudo isso que o Atlas faz, eu mesmo fechei nesse momento os serviços que rodam durante a inicialização, tá? Então fechei o Google Drive, fechei o iTunes, fechei outros programinhas que estavam abrindo aqui junto. E o mínimo de memória que eu consegui chegar é 2,2
GB. Que já é legal, né? Já ocupa pouca memória. Se você tem um PC aí com 4 GB, você tem uma folga interessante para você abrir um navegador e outras coisas. Segundo o site do Atlas, olha só, a gente tem aqui processos, segundo o que eles falam, através dessas modificações que eles fazem, reduz de 145 para 35 processos. Além disso, o uso da memória cai de 2.3 GB para 900 MB aproximadamente. E também, segundo consta aqui, aumenta os frames de 289 frames para 394. Ele não mostra nenhuma captura, nenhum vídeo exatamente aqui demonstrativo sobre isso, tá? Então essa aqui é o que os caras prometem. Cada um desses outros programas aqui, dessas outras versões de modificação, vai ter um foco específico e vai ter resultados diferentes. No vídeo de hoje eu vou falar muito mais sobre o Atlas, que é o que de fato eu instalei aqui, beleza? Então, o que vai acontecer? Antes da gente falar sobre como ele reduzir isso aqui, a gente vai ver algumas questões. Primeiro a gente vai vir aqui em documentação, tá? Que aqui em documentação, o interessante do Atlas é que ele tem o site bonitinho e mais explicativo. Então aqui em documentação, se você está interessado em instalar, você vai seguir esse passo a passo que está aqui no site deles. Já respondendo se vale a pena instalar. A resposta é sim e não. Sim, porque deixa o Windows mais leve, ótimo, é bom ter um maior desempenho. Não, porque você vai estar sobre alguns riscos aí, tá? A instalação do Atlas OS, para você ter uma ideia, ela remove o Windows Defender, ela remove vários serviços em segundo plano, incluindo o Bluetooth. Se você usa mouse Bluetooth, você vai parar de usar mouse Bluetooth. E depois de instalar, você vai ter algumas complicações para você voltar a ter o Bluetooth. Mas se você usa, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, pastinha. Normalmente, quando você tem a pastinha aqui, ó, você pode ter uma prévia dos vídeos, né? Se você vem aqui, ó, no cantinho e clica em prévias, isso aqui poderia mostrar uma miniatura. Na pasta de imagens, a mesma coisa. Essa captura de tela aqui deveria estar mostrando uma miniatura, não mostra mais. O menu iniciar, que era 2 colunas, virou uma coluna. A barra aqui no cantinho, que tem em geral aquela área para você clicar e ver outros programinhas rodando, não tem mais, ele deixa tudo embaixo. Então ele faz uma série de pequenas alterações que tudo que der para economizar memória, ele vai economizar memória. Normalmente seu Windows vai estar de um jeito. Depois do Atlas, ele vai estar de um outro jeito. E se você não conhece os detalhes, você vai ser pego de surpresa. Por exemplo, um negócio muito importante que é removido. Você aperta o Windows e digita Windows Update. Verificar se há atualizações. Normalmente, o seu Windows vai atualizar dessa forma, certo? Aqui no Atlas, você clica, ele vem para cá, ó. Abriu as configurações. E aqui tem escrito em cima Windows Update, certo? Ó, verificar se o Windows está atualizado. Você clica aqui. Ele vai para onde? Lugar nenhum. Você não tem mais o Windows Update depois que você instala esse software, tá? O que é um problema, porque você vai estar em risco, porque se você quiser uma atualização, sai uma atualização importante de segurança da Microsoft. Como que você vai conseguir essa atualização? Você vai ter que esperar a boa vontade do pessoal que faz o sistema, o Atlas aqui, essa modificação, lançar uma nova versão. Então, vai saber quanto tempo vai demorar isso. Se você é uma pessoa preocupada com segurança, certamente eu não recomendo a instalação. Não só pelo Windows Update, mas você não tem um Windows Defender. E mais, vamos falar sobre a instalação, tá? Aqui temos o guia de instalação, você vai clicar aqui em Install, e ele vai te dar os procedimentos aqui, tudo em inglês, mas basicamente resumindo, você vai primeiramente instalar o Windows 10 de forma padrão, tá? Instalou ele. Aqui ele vai ter umas informações para que você coloque já no pendrive do Windows 10 os drivers que você precisa e para você fazer uma instalação offline do Windows, que assim o Windows não vai ficar puxando updates durante o processo de instalação. Além disso, você vai ter outras questões aqui para você seguir para que o software consiga tomar conta da sua máquina. Tá? Mas até então você só vai estar instalando o Windows. Uma vez que você instalou o Windows, aí sim você vai vir no site do Atlas e vai baixar, tá? Aqui sim no cantinho tem o botão Downloads. Você vai baixar duas coisas. Uma é esse aplicativo chamado AMI Wizard. Outro é esse aqui chamado Atlas Playbook. Você vai baixar os dois e num deles você vai colocar esse Playbook, que é meio que o conjunto de instruções para alterações que devem ser feitas no Windows. Eu inclusive tenho capturado aqui o processo de instalação que eu fiz neste computador. Aqui então a gente tem o processo. Quando você começar a instalar, você vai cair nesta tela que está aparecendo aqui, ó, nesse momento, tá? AMI Wizard. E aí ele tem Select Playbook. Aí você vai selecionar ali o seu Playbook, tá? Que é o mesmo que vai estar no site aqui. Selecionou, ele vai já aparecer um negócio aqui. Mas você não vai conseguir instalar ainda. Por quê? Ele vai aparecer aqui, ó, desabilite a segurança. Permitir que o AMI Wizard
tem acesso aos arquivos do sistema. Então você vai clicar em Run Action. Em seguida ele vai falar, abra o Windows Security e desabilite todas as opções. O que isso aqui significa? Eu vou dar uma pausa na tela. Aqui na configurações de proteção contra vírus e ameaças, tá? Você vai desabilitar a proteção em tempo real. Você vai desabilitar proteção fornecida na nuvem. Vai desabilitar envio automático de amostra. E também vai desabilitar a proteção contra violações. Então são 4 coisas que você vai desabilitar. Basicamente, o que vai acontecer? O seu sistema vai estar extremamente vulnerável, tá? Se você tem amor aos seus arquivos e ao seu sistema, você não vai instalar isso aqui, tá? Isso aqui é só para os corajosos que estão querendo realmente estragar o Windows, preciso muito do desempenho. Nossa, vou colocar muito aqui todos os meus arquivos disponíveis para essa galera que eu não conheço. Se você não tem neura com isso, vai em frente. Agora, eu te digo o seguinte, esse sistema aqui do Atlas e de outros programas pode ser tão invasivo que o Atlas, quando ele instala, ele muda até a senha do seu usuário no Windows, tá? Se a sua senha era qualquer coisa que seja, vamos supor que a sua senha fosse chiclete de banana 1234. Tá? E aí você instalou, quando você resetar, a senha virou Atlas. Todas as senhas padrão desse programa vão ser Atlas. O que você fala? Não tem problema, né? Só mudou a senha, depois altera de volta. Só que esse programa está mexendo nos arquivos principais do seu Windows. Existe um login do seu Windows. No site aqui, talvez tenha um monte de garantias, ou não. Tá? Porque você vai ter um contrato aqui que você pode ler, inclusive eles recomendam que você leia. Eu não li, eu só fui dando next, que é o que muita gente vai fazer. Mas por que eu não li? Porque não faz diferença. Porque o contrato aqui, eu não sei quem que desenvolveu esse programa, não foi a Microsoft. Então, tipo assim, se tá escrito ali no contrato que a gente garante que não vai mexer nos seus arquivos, não significa nada. Porque, né, a gente parte da confiança de que realmente os caras não vão mexer. Que a gente tá aqui para testar. Então, estamos aqui colocando a nossa segurança em risco por você. Agora, você sabe o que é uma solução muito inteligente para você não passar por todo um processo doloroso de experimentar softwares duvidosos? É você acompanhar canaltechofertas.com.br, tá aparecendo o QR Code aí na sua tela, aponta o celular, que por lá você vai ter acesso a descontos de notebooks dos mais variados modelos e preços, tá? Quero um notebook baratinho, sempre tem, a gente só traz os produtos quando eles estão nos melhores preços, tá? E ao apontar para esse QR Code aí, você vai ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, também a nossa página do Instagram e também aplicativos para Android e iOS, onde você vai receber ali diariamente as ofertas. Então, fica super fácil. Claro que vai ter um investimentozinho aí, né? Faz no parceladinho, daquele jeito, mas vai de repente te solucionar sem você fazer gambiarras e colocar a sua segurança em risco. Após a instalação, não aconteceu nada demais, tá? Eu instalei o negócio, mudou a senha, eles passaram R$7.000 no meu cartão, tudo tranquilo, nada demais, tá tudo certo, entendeu? Roubaram minha senha, não, brincadeira, não aconteceu nada disso, mas poderia. Não que não vai acontecer porque não tem o cartão cadastrado aqui. Mas o meu ponto, gente, nisso aqui tudo é, o que você usa o seu Windows? Você usa para fins profissionais? Você está disposto a melhorar a performance do seu Windows para ter mais desempenho? E a que ponto vale a pena você melhorar a performance, né, do seu Windows aqui, diminuir a quantidade de memória, mas com o custo de você ter um sistema que está mais feio, que não tem recursos importantes de segurança como o Windows Defender, e aí toda vez que você for navegar você vai ficar numa neura, e mais, que não tem o Bluetooth. Se você usa um teclado Bluetooth, um mouse, um fone, qualquer coisa, ele desabilita. Se habilitar, você tem que seguir todo um tutorial para você voltar a ter a funcionalidade. Então, isso falando só do Atlas, tá? Outros softwares vão ser diferentes. Então, assim, de fato, ele economiza memória, mas tem todos esses custos, certo? Mas dando continuidade, essa instalação aqui do Atlas, ele vai desabilitar sua segurança. Pode acontecer de você estar instalando e chegar nesta tela aqui. Windows 10, Playbook, verificando a build, a ativação e ele aparecer requisitos não atendidos, tá? Então eu tô dando procedimento aqui para você que quer mesmo instalar. O que acontece quando chega nessa tela aqui? Significa que o seu Windows, a versão do seu Windows não é compatível com o playbook deles. Ou seja, o Atlas aqui ele tem uma série de instruções que ele vai seguir para modificar o seu Windows. Se você estiver rodando uma versão diferente do Windows, ele não vai conseguir realizar. Então ele não avança nas etapas. Então você vai ter que atualizar o seu Windows. No caso aqui eu estava rodando o Windows 10
21H2 e tem que ter o 22H2. Feito o update do Windows, aí sim você vai poder instalar. Então, vamos para o próximo vídeo aqui. Muito bem. Aqui já estamos no passo em que atualizei meu Windows. Uma vez atualizado o seu Windows, né, podem ver que está na tela de sobre o sistema, 22H2. E aí você fecha aqui, o playbook lá volta naquela mesma etapa, ele vai analisar. E aí, a gente cai aqui, né, depois de ter atualizado o Windows, e ele vai falar que os requerimentos foram atendidos. Uma vez feito isso aqui, olha só, aqui sim a gente vai ter então as informações sobre o que é o acordo que você faz ao clicar em avançar. Permissões aqui estão garantidas, livres de qualquer cobrança, para que qualquer pessoa obtenha a cópia do serviço associado à documentação, tal. Esse software entregue como ele é, tá? Sem qualquer garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo, mas não limitada, as garantias, comercialização, para fins específicos. Depois a gente tem aqui uma outra informação falando que sobre os direitos de software, restrições, etc. Enfim, só por algumas das informações que a gente tem, a gente vê que, como todo desenvolvedor, vai se isentar e vai falar que ele tem acesso livre aos seus arquivos. Porque você tem que conceder esse acesso para você poder instalar o negócio. Mas, é como eu disse, você não sabe o que está acontecendo no segundo plano. Então, é um negócio perigoso. Beleza, vamos continuar. Nessa última etapa do instalador, a gente vai ter aqui informações sobre personalizar recursos. Tá? Por quê? Porque tem como você personalizar esse software para ele não desabilitar todas as funções que ele desabilita por padrão. Para você fazer isso, é um outro tutorial, mais complexo ainda. E aí ele coloca aqui, configuração padrão vai ser aplicada e a conta da Microsoft aqui do seu Windows vai ser resetada para Atlas. Então, beleza. Aí você dá iniciar e ele vai começar o processo de instalação, que vai levar cerca de 20 a 30 minutos. Então, ele vai modificar muitos arquivos em segundo plano. Durante esse processo de instalação, o que vai acontecer? Várias coisas aleatórias, incluindo vai deixar de exibir o seu wallpaper, vai ficar a tela preta, porque ele vai estar fazendo um monte de modificação no Windows, que não deveria estar sendo feita. Então, vai estragar driver temporariamente, vai dar vários bugs visuais. E aqui ele pergunta sobre você quer desabilitar as mitigações de segurança de CPU, correções no caso, né, para vulnerabilidades como Meltdown e Spectre. Essas configurações aqui são correções que foram feitas ao longo do tempo para corrigir vulnerabilidades de CPU, tá? Então, algumas CPUs tinham vulnerabilidades que foram corrigidas posteriormente. Em alguns PCs, essas vulnerabilidades, essas correções foram feitas através de hardware, ou seja, a própria CPU nova, mais recente, já tem isso. Algumas CPUs velhas, mais antigas, não. E aí você tem que saber se a sua CPU tem ou não. Então, pesquise para você não desabilitar e não deixar o seu PC ainda mais exposto, certo? Então, uma vez feito isso, olha aqui, ó, modificando as configurações de registro, alterando as configurações de energia, que ele também vai mudar todas as configurações do seu PC para deixar o PC sempre no modo desempenho máximo. Então, muita atenção, né, nesses detalhes, porque desempenho é muito relativo, né? Eu acho que se você vai testar isso aqui para os seus jogos, ok, né? Vai jogar ali, você não trabalha com arquivos confidenciais, de empresa, etc. É uma máquina exclusiva de jogos, vale a pena talvez você testar. Agora, se você usa diariamente com seus arquivos pessoais, com os arquivos da empresa, se você precisa de portabilidade, de economia de bateria, então aí já não é exatamente o que você busca. De qualquer forma, muitas das configurações que você quer vão estar nesse site aqui do próprio Atlas, tá? Então você tem aqui sobre as configurações avançadas, sobre Affinity. Affinity é uma linha de programas similar à do Photoshop. Imagino que seja para isso aqui. Então, talvez ele tenha alguns bugs com os softwares da Affinity. Vale consultar se for o seu caso. Configuração de boot, tá? E várias partes da documentação aqui, ó, diz que não tem documentação escrita para essa parte. Então, você fica meio no escuro, às vezes, dependendo do que você estiver fazendo. NVIDIA Display Container. Tá? Se você vai usar os drivers da NVIDIA, atenção nesse ponto aqui que talvez tenha algumas limitações. E aqui, ó, Optional Tweaks, ou seja, modificações opcionais. Aqui, como eu disse, Alt Tab. A pasta Alt Tab deixa que você escolha se você quer usar o menu Alt Tab novo ou o antigo. O novo é usado no Windows 10, o antigo é usado no Windows 7. Então, quando a gente der Alt Tab aqui, olha só, que legal, eu estou usando nesse momento. Veja que, em vez de aparecer aquele menu bonito,
Ele tá aparecendo esse menuzinho feio antigo do Windows 7. É um problema? Acho que não. Isso aqui não muda muito a vida de ninguém, né? CPU ociosa no menu de contexto. Ao rodar a instrução adicionar o menu de contexto, menu reg, você pode habilitar um menu ocioso do menu de contexto. Não faço a mínima ideia do que é isso aqui, de tão complicado que é. Mas, logo embaixo temos títulos de barra escuras. Os títulos de barra são as barras que ficam no topo das janelas e que tem o nome das janelas e os botões, tal. Então, ao executar esse comando aqui, você pode mudar entre claro e escuro. Então, nesse momento, provavelmente, o meu Windows só tem a opção clara, ele não tem mais a opção escura. Vamos ver aqui, personalização. Em geral, cores. Escolher a cor, escuro ou claro? Claro foi aqui. Escuro foi aqui. Não, aparentemente tá funcionando. Apesar de que o meu tema tá azul, né? Não sei dizer, gente. Mas a gente já vê que talvez a minha instalação ficou meio esquisita. De qualquer forma, é mais uma configuração que você pode fazer. E são tantas configurações que a gente tem aqui, que aí eu te pergunto, você realmente quer passar por isso para você economizar alguns gigas de memória? Não sei te dizer se você quer, você que me diz. Mas a conclusão de todo esse vídeo, eu abordei bastante o Atlas porque é o que eu estou usando de fato aqui. Mas pegue qualquer um dos outros, você vai ter várias e várias configurações e informações sobre cada um dos sistemas e você vai ter que investigar para que serve cada configuração, qual que é o foco de cada um desses sistemas, que não são sistemas operacionais, na verdade, né? E aí, a partir disso, você vai pensar se vale o risco. Na minha opinião, tá? O que eu digo? Se você trabalha com arquivos importantes, não faça, tá? Se você é o seu PC pessoal, seu PC pessoal tem 8 GB de memória, você roda bem o Windows. Não tem por que você mexer, não mexe com o que tá quieto. O Windows, ele pode estar cheio de coisa que você nunca vai usar na sua vida, supostamente. Até o dia que você vai precisar usar. Aí você não vai ter porque você instalou um negócio desse. Então, confia nos caras, tá? A Microsoft pode ter N defeitos, mas os caras fazem o Windows faz tempo. O Windows 11 ainda não tem a versão atualizada do Atlas aqui para Windows 11, mas vai ter em breve. De qualquer forma, vai ser outras 500 etapas para você estudar. Então, eu acho que, no geral, você vai perder recursos, vai perder até, sei lá, Bluetooth, para você economizar um pouco de desempenho. Se você tem uma máquina mais simples, uma máquina antiguinha ali, você quer usar para alguma coisa, talvez vale você experimentar. Mas tenha em mente que você vai ter algumas dores de cabeça. Isso aqui, sabe o que me parece isso aqui? Eu não sei quem já usou Linux em casa. O Linux é um sistema completamente diferente. O Linux pode ser maravilhoso. Falo com propriedade porque o meu PC está em dual boot e eu uso o Ubuntu de vez em quando, e de vez em quando eu uso o Windows. Ele pode ser maravilhoso, mas ao mesmo tempo, o Linux, o Ubuntu que seja, ele, por exemplo, não reconhece o leitor de digitais do meu notebook. O Windows 10, ele reconhece, porque a Dell fez esse notebook com o Windows 10. Então eles lançaram o driver para Windows 10. A Dell não tem por que dar o suporte para Linux se esse notebook não existe a configuração dele com Linux. Portanto, esse leitor de digitais que tem aqui não vai funcionar no Linux. Pode fazer N gambiarras. Eu já tentei de tudo, não deu certo. Talvez hoje em dia tenha, mas na época que eu pesquisei não deu. Agora, você sabe o que é legal do Atlas? Com o Atlas eu consegui transformar meu notebook no Linux. Porque agora nem no Windows funciona o leitor de digitais. Às vezes vai perder recursos que deixam sua vida muito mais fácil. É muito fácil desbloquear o Windows com a digital. Agora não, agora eu tô tendo que digitar com uma senha que os caras me passaram. Depois eu posso alterar essa senha. Quer dizer, eu acho que sim, eu não tentei ainda. Mas, vamos tentar agora, ó. Usuários, nem aparece aqui o meu usuário. Alterar senha. Altere sua senha. Ele está pronto para entrar no Windows Hello, blá, 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 blá. Vamos alterar aqui. Olha, funciona. Esse campo é necessário. Senha. Avançar. Pronto. E a senha tá mudada. Então, você fique tranquilo que a senha dá para mudar pelo menos, tá tudo certo. Certificado. E o leitor digitais, em teoria, ele não desinstalou o driver, ele só removeu temporariamente. Mas, cara, você tá vendo como é uma série de etapas que você já fez anteriormente, você tem que refazer? Então, são complicações. Se você, vamos supor, usei aqui e não gostei, como é que eu faço para eu desinstalar? Que é um programa, né? É só desinstalar. Sim, é um programa, é só desinstalar, mas ele modificou tanto o Windows que você vai ter que fazer o quê? Vai ter que formatar o teu Windows e colocar a ISO padrão da Microsoft para você voltar ao Windows original. E aí, meu amigo, você vai ter que reinstalar absolutamente todos os drivers que existiam e todos os programas. Não sei se é uma coisa muito legal de se fazer. Se você gosta de aventuras, eu gosto de aventuras. Por isso que eu trouxe aqui até a experiência e também a minha opinião. Porque apesar de eu gostar de aventuras, eu não quero ter uma dor de cabeça de ter que instalar um Bluetooth de volta aqui, em arquivo de registro, fazer um monte de
plantar bananeira, essas coisas aí, só para eu voltar a ter o uso padrão. Então, se seu PC tá bom, não mexa. Se o seu PC tá capenga, ou você quer muito experimentar uma melhoria, de repente, de jogos, experimente. Então, espero ter ajudado. Esse foi um vídeo aí diferentão para você conhecer esse submundo dos Windows alterados. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você já usou, deixe seu comentário aí. Se na sua opinião vale muito a pena, que não, tudo que o Fábio falou é bobeira. Eu tô aqui rodando a 900 frames por segundo, melhorou muito meu desempenho. Tá tudo certo, porque a minha opinião não é a verdade absoluta. Isso aqui é a minha experiência de uso. E eu tô trazendo aqui para vocês, para quem ainda não conhece e tá pensando em fazer, já ter uma ideia do que pode esperar, certo? No mais, você já sabe como é que funciona. Manda seu like para contribuir aí no nosso trabalho. Se quiserem outros tutoriais de softwares esquisitos, deixa aqui nos comentários. Se você chegou agora, não conhecia, se inscreve e ativa o sininho para receber mais novidades. Beleza? Eu sou o Fábio Jordan, muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!